Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 17 de junho de 2023. São 8 horas da manhã. E o destino de Mauro Cid? A cúpula militar vê grande chance de expulsão de Mauro Cid do Exército. É o mínimo que se espera após tudo que se sabe. Na edição de hoje você vai saber, por exemplo, que ele basicamente comandava vários grupos na internet, sobretudo de WhatsApp, Telegram, onde eram discutidos planos golpistas por militares da ativa, generais de alto escalão da ativa, e esse homem organizava tudo, comandava tudo, e além de tudo isso, Bolsonaro ainda quer que acreditem que ele não sabia de nada do que fazia alguém cuja obrigação era relatar a ele tudo que havia para ser relatado. É uma patranha, é um deboche. A revelação de uma minuta para a decretação de operação de garantia da lei da ordem, GLO, e novas mensagens golpistas no celular do coronel Mauro Cid fizeram crescer na cúpula militar o sentimento de que o ex-ajudante de ordens Jair Bolsonaro tem grande chance de ser expulso do Exército. A legislação determina que militares condenados a mais de 2 anos na Justiça Comum tenham sua permanência na força analisada e decidida pelo STM, que inclusive é presidido por um militar altamente legalista, que inclusive foi piloto de Lula, durante o chamado processo de indignidade e incompatibilidade para o oficialato. Esse é o provável futuro que Cid vai enfrentar, já que é alvo de uma série de processos no STF que vão da entrada irregular de joias da Arábia Saudita aos atos golpistas de 8 de janeiro. A avaliação de membros das Forças Armadas e do STM é que a pressão política para a expulsão do coronel será elevada. Hoje, como Cid responde a várias ações na Justiça Comum, ele fica impedido de ser transferido ou promovido, assumir comando de tropas ou ter qualquer progressão na carreira. A avaliação de integrantes de alta patente das Forças Armadas é que Cid errou mais uma vez ao não estabelecer freios nas mensagens golpistas que recebeu em seu celular após a derrota de Bolsonaro nas urnas. O mínimo que se esperava: ajudante de ordens, encarregado de suprir o chefe de informações e de cumprir determinações dele, ou seja, o Mauro Cid tinha a missão de ser o braço direito de Bolsonaro, e braço direito não vai esconder a notícia de que está germinando uma tentativa de golpe no país com o objetivo de colocar esse chefe no poder, mesmo tendo perdido a eleição. Como revelou a revista Veja, o coronel Jean Lavan enviou mensagens a Cid nas quais diz que Bolsonaro, ainda como presidente, tinha que dar a ordem para que os militares agissem. E nas conversas ele disse que o Bolsonaro não dava a ordem porque não confiava no alto comando das Forças Armadas. E essa é boa, hein? A Polícia Rodoviária Federal de Bolsonaro comprou 100 milhões de reais em blindados de Donald Trump. Blindados, veja, blindados para a Polícia Rodoviária Federal. O valor das negociações pode passar dos 6 milhões. E alguns desses veículos nunca foram usados. A empresa de Trump, a Combat Armor, tem sede nos Estados Unidos e pertence a Daniel Beck, apoiador do ex-presidente Donald Trump. Ele esteve em Washington durante a invasão do Capitólio. E o Ministério Público Federal investiga a compra de veículos dessa empresa. E no Brasil, a empresa é administrada pelo empresário Maurício Junot de Maria, que já atuava no setor de blindagem. A Combat Armor entregou veículos para a PRF em 4 estados e no Distrito Federal em 2020 e 2021.
Dos 29 veículos blindados que a empresa forneceu para a Superintendência Regional do Rio, 9 estão parados. 5 são de operações especiais, conhecidos como caveirões, que chegaram a custar quase 1 milhão cada. Todos têm o símbolo da empresa fornecedora. E a trama golpista citava a possibilidade de Bolsonaro ser preso. Mensagens encontradas pelo PF no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, mostram um plano em 8 etapas para uma intervenção das Forças Armadas no país. O presidente Lula se reuniu ontem com o ministro da Defesa, Múcio, e com o comandante do Exército, Tomás Paiva, para discutir esse assunto. E o Mauro Cid fazia parte de grupos que trocavam mensagens sobre o golpe e comandava esses grupos. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro também teria recebido orientações e documentos sobre um plano de golpe de Estado. Ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid voltou aos holofotes após vir à tona o material que estava em seu celular. No curso da apuração a PF identificou que Cid fazia parte de grupos de WhatsApp em que se discutiam arroubos antidemocráticos. E o desmatamento na terra Yanomami zera na primeira metade de junho. Note-se que em abril do ano passado houve 444 denúncias de desmatamento na terra Yanomami. Em junho isso caiu para 0. Em abril havia 19, depois baixou para 10 e agora nessa metade de junho não há mais nenhuma notícia de desmatamento na terra dos Yanomami. É o governo Lula mostrando ao que veio. E Bolsonaro, veja só, ele quer que acreditem que ele nunca ouviu falar em golpe, que um assessor dele que passava o tempo inteiro metido em conspirações golpistas, o homem de confiança dele, que tinha por obrigação a lealdade e cuja lealdade a ele ninguém questiona, nunca lhe contou nada que estava germinando um golpe, uma tentativa de golpe de Estado no país, e isso realmente não vai ser engolido pelas autoridades e muito menos pelo STF. O Bolsonaro, ao insistir nessa tese, ele piora a situação dele, porque ele faz todo mundo, ou melhor, ele tenta fazer todo mundo, inclusive o Poder Judiciário brasileiro, de idiotas. E Moraes determina que empresas informem se Duval lucrou com as redes. Na verdade, o Alexandre de Moraes mandou bloquear todas as redes do senador Marco Duval, mandou bloquear Facebook, Instagram, Getter, LinkedIn, TikTok, Telegram, Twitter, YouTube, e ele quer saber o quanto esse Duval lucrou com os atos golpistas, com o discurso golpista dele. E o Podemos não vai sair em defesa do Marcos Duval, o senador pelo Espírito Santo, alvo da PF. O Podemos é um partido que se especializou em filiar bandidos. Ele filiou o Sérgio Moro, filiou esse Marcos Duval. É um partido perdido no tempo, no espaço e rumo ao esquecimento. E o líder da bancada evangélica diz não conseguir reunião com Mendonça. Detalhe, veja só, Mendonça é o ministro terrivelmente evangélico que Bolsonaro prometeu à bancada evangélica e aos evangélicos em geral. Isso é o que dá acreditar no Bolsonaro, né? Mas se eles gostam, problema deles. E o julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível vai ter duas possibilidades para inelegível. Ninguém fala em Bolsonaro não ficar inelegível, mas ele pode ficar inelegível só na eleição de 2026 ou pode ficar inelegível também na eleição de 2030. Tudo vai depender da decisão do TSE. Só o que ninguém acredita é que ele não fique inelegível. E com dificuldade junto à bancada evangélica, o governo articula ampliação na isenção tributária a igrejas.
Na verdade, esse bando de picaretas, na verdade, só quer mamar nos cofres públicos e se tornarem cidadãos de primeira classe. Esses cidadãos de primeira classe não pagam impostos pessoalmente porque são pastores. Veja só que este país está criando com os evangélicos uma sociedade de castas. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.